Cacá, então vamos falar aqui das melhores da Superliga Feminina. A gente fez ontem uma pesquisa junto à nossa audiência para a galera escolher as melhores da Superliga Feminina. Como eram muitas jogadoras, a gente fez um corte, colocou na lista os nomes das jogadoras das equipes que ficaram nas 5 primeiras posições, né, na fase classificatória. Então, no caso, Praia Clube, Minas, Rio de Janeiro, Osasco e Bauru. E deixamos à disposição das pessoas, caso elas quisessem colocar nome de outras jogadoras, citar o nome de outras jogadoras, deixamos também à disposição na pesquisa. Fábio, vamos para a tela 6. Será que tivemos surpresas, Cacá? Entre levantadoras. Eu acho que não teve surpresa, não. A gente, então, deixou o nome, né, das jogadoras que compõem aí os 5 times primeiros colocados na Superliga, e aqui na tela, como vocês vão ver, o Fábio vai colocar a tela 6 agora, a gente colocou só as 3 primeiras colocadas. A gente agradece aqui a participação de vocês, foi uma participação muito legal, tivemos muita interação, e sempre vai gerar aquela discussão, né? Talvez as pessoas não concordem com o resultado final. Já estamos na tela, Fábio? Sim. Isso, tá certo. Bom, então, dos 5 nomes que tinham lá na pesquisa, a gente tem aqui na tela as 3 primeiras colocadas: Macris, Minas, Fabíola, Sesc Rio de Janeiro e Praia Clube com Claudinha. Claudinha que nem jogou a Superliga inteira e teve uma boa votação. E aí, gente, quem que vocês acham que ganhou essa eleição da melhor levantadora da Superliga, Cacá e Sidrônio? Eu já sei. Eu também, deixa eu adivinhar. Vamos ver se é difícil, hein, Cacá? Será que temos unanimidade? O Henrique... Será que foi a Macris, gente? Difícil adivinhar, né? Gente, o Henrique está perguntando como que ele participa da votação. Henrique, essa votação foi até hoje de manhã, estava nas nossas redes sociais, o link para a pesquisa. Será que foi a Macris, Fábio? Vamos para a tela 7? Olha o Fábio antecipando aqui a eleição. Cadê, Fábio, essa tela 7? Para cada 10... É verdade. Tem um delay aqui. Macris com 79%, Fabíola com 14% em segundo lugar e Claudinha com 2,6%. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com a presença da Claudinha, porque ela jogou menos, né? Ela fez menos jogos em razão da cirurgia que ela fez na pré-temporada. Mas é uma grande levantadora, né, Vanessa? Ela passou por um período de adaptação, quando ela conseguiu retornar ao Praia Clube, ela foi evoluindo e terminou como titular absoluta, deixando o Praia Clube na liderança, né? Agora, a Macris é realmente a grande levantadora atualmente do Brasil. Impressionante a evolução dela nos últimos 2 anos, a tranquilidade com que ela joga. E eu acho, a gente até estava falando na semana passada da eleição das 10 melhores, eu deixei até, viu, Sidrônio, um espaço um pouco para as jogadoras mais recentes, porque o pessoal que acompanha a gente muitas vezes não consegue se lembrar ou nem viu jogar muito na década de 80, 90. E eu deixei aí em aberto, Macris e Volós na disputa aí para ver quem se firma como a grande levantadora do momento. Não sei se você concorda com esses 2 nomes, se existiria outro. Fala-se muito da Maia, né? Mas assim, e tem também os fãs da Toncon. Só que aí eu vou usar aqui as palavras do Stefano Lavarini, né? É complicado avaliar as asiáticas hoje em dia, porque é um tipo de jogo completamente diferente, né? Então um estilo, é até difícil a comparação pelo tipo de jogo, sistema em que é praticado e tudo. A polonesa lá, a Walsh, ela é muito, muito boa. Eu acho que tem que se firmar às vezes. No pré-olímpico, por exemplo, ela deu ela falhou em momentos decisivos, né? Mas aí tem a questão da experiência, da rodagem. Ela está numa seleção que não é uma seleção top, é uma seleção do bloco intermediário, né? E tem isso também, né? Quem que vai virar para ela, né? Tem hora em que as atacantes não vão botar a bola no chão. No clube ela funciona muito bem, né? Eu gosto muito dela, acho ela muito boa. Gosto muito da Maia também, da Sérvia, né?
E a Macris é extremamente criativa, né? Enfim, como ela gosta de repetir, ela é ousada, né? A gente tem essas 3 levantadoras hoje aí no mundo que chamam a atenção, né? A nossa Macris, a brasileira Macris, a Sérvia Maia e a Wołosz, a polonesa, que jogam muita bola. Espero que surjam mais pessoas, né? O voleibol, às vezes, como a Fofão chamou a atenção na entrevista dela, né? Tá ficando mecanizado, quadrado. A gente publicou os principais trechos da entrevista, a gente estava conversando sobre a semifinal do Mundial. O Kaká e a Vanessa certamente lembram, entre China e Itália. A Itália ganhou com 45 pontos da Egonu. Foi uma exibição fantástica da Egonu, poxa, 45 pontos, mas ao mesmo tempo era muito feio, só bolão na saída, bola alta na saída, ou seja, era só aquela bola empinada. Então, assim, tá faltando um pouco mais de criatividade, né? O vôlei está quadrado. Vocês acham que nesse caso, olha, o Lucas Soares já está aqui dando o palpite dele, a opinião dele, a Maia é a melhor. Nesse caso aí da comparação da polonesa, da brasileira e da Sérvia, pesa a questão de a Maia e a Macris jogarem numa seleção melhor? Então, em relação à Maia, eu acho que já é uma levantadora consagrada, tanto que eu a coloquei entre as 9 melhores aí do mundo, né? Eu acho que Macris e Wołosz estão brigando para chegar a um posto que a Maia já chegou. Campeã mundial, vice-campeã olímpica, faltam esses títulos. E aí eu acho que a Macris salta na frente, não só pela qualidade, mas pelas possibilidades da seleção brasileira alcançar melhores colocações do que a polonesa, pelo menos nesse momento. Eu concordo com o Kaká, e assim, a gente tem que lembrar, as pessoas falam da Maia, colocam ela às vezes ali no mesmo patamar da polonesa e da brasileira, mas, poxa, a Maia está na seleção sérvia desde meados dos anos 2000, gente. A Maia disputou o Mundial de 2006, então, assim, é muita rodagem. Isso conta para um levantador. Você conversar com qualquer um deles, esses grandes levantadores, eles vão dizer quanto mais... A Fofão falou, o auge dela veio aos 38 anos. Ela disse, em Pequim, aos 38, eu estava do jeito que eu queria, com a segurança que eu tinha, não tinha medo de arriscar. Veja, para um atacante, aos 38 anos, o cara às vezes não está mais nem jogando, não tem condições. Não quer dizer que todos vão chegar no seu ápice nessa idade, mas um levantador ele vai amadurecer ali depois dos 30. Né? Tem casos em que o cara... São excepcionalidades. Você tem um ou outro que conseguem jogar em altíssimo nível antes disso. Mas é a questão de enxergar o jogo, de entender, de confiar em si mesmo. Imagina, se o levantador não estiver funcionando, o time não anda, gente. Não vai para frente, né? Eu lembro da Maia naquele Mundial de 2006, a Sérvia tinha uma comemoração diferente, uma comemoração que ficou bastante característica, que elas ficavam batendo palmas após os pontos. Acho que vocês lembram. Deixa eu ler aqui uns comentários da galera. O Lucas França, Claudinha ficou em terceiro porque Roberta e Dani foram muito abaixo. Muito curioso, Dani Lins, uma jogadora aí de seleção brasileira, Roberta, titular também de seleção brasileira, elas não foram citadas na pesquisa. Ficaram abaixo da Claudinha, sendo que a Claudinha jogou pouco, e muita gente achando que a Claudinha foi votada, como, por exemplo, o Marco Antônio Alves de Oliveira, porque fez parte do Praia Clube. O que vocês acham? Então, Vanessa, eu faço a leitura dessa votação aí que a gente deixou a cargo dos internautas. O seguinte, quem vocês acham que formaria o time principal do Brasil e quem vocês acham que seriam as reservas? Essa é a leitura que eu faço. Porque a hora que você escolhe a melhor levantadora da Superliga e você escolhe a segunda melhor, você está escolhendo titular e reserva. Né? Essa é a leitura que eu faço. A Claudinha ficou só com 2%, como alguns internautas estão reclamando, que nem merecia. Então, a gente tem 2 levantadoras, a Macris titular absoluta e a Fabíola, que seria a segunda. Para mim, é essa a interpretação. Agora, Kaká, no caso da Dani Lins, pesou a questão da irregularidade do Bauru? A gente vinha falando desde o início da Superliga que o Bauru não estava ajudando o Dani Lins não tinha nem passe, né? Não conseguia jogar com as centrais. Com certeza. A levantadora é uma função que você precisa de constância para você estar articulando um plano de jogo. Se você não tem o passe chegando, você não consegue criar uma estratégia de jogo. E aí é fatal para a levantadora. Você passar 1, 2 jogos assim, tudo bem. Agora, a temporada toda é muito difícil. E você falou sobre essa questão de titular e reserva, e naquela pesquisa que nós fizemos também sobre a seleção feminina, quais jogadoras poderiam ir a Tóquio,
o público cravou, Macris e Fabiola, e foi justamente o que aconteceu agora nessa pesquisa de Superliga. Fábio, vamos para a tela 8? Agora os opostas. Lembrando que a gente fez essa pesquisa ontem nas nossas redes sociais, nós colocamos as jogadoras que compõem os 5 times, né? Compunham esses 5 times da tabela de classificação da Superliga, os 5 primeiros colocados, e aqui na tela a gente está vendo as 3 jogadoras que ficaram melhor posicionadas, de acordo com a opinião. Um parêntese, Vanessa, porque eles estão mandando aqui no chat, o Fernando Morari e o Ed Silva estão na Bélgica acompanhando. A gente falou com a Dani de Araújo no início, ela está lá no Canadá, e eles estão dizendo, olha, a gente está acompanhando aqui desde a Bélgica, que bom saber, né? Que bom saber. Fernando Morari e Ed Silva. Legal saber que tem tanta gente. Tá vendo, Vanessa? Seu programa internacional, essa Vanessa. Olha só, Cacá, estamos chiques. Tá, legal, que legal. Um dos levantadores favoritos, não sei se o Cacá vai lembrar dele, é um belga, o Frank de Pestel. Infelizmente, ele não tinha uma seleção à altura dele, mas era um monstro, né? Um cara que jogava absurdamente incrível, um cara sensacional. Então tá aí, um abraço pro povo aí da Bélgica, aí, que tá acompanhando a gente. A Bélgica que estava com uma seleção boa, né, no feminino e no masculino, e de repente caiu, assim, a gente não ouve mais falar delas. A geração da Lise Van Heck. A Bélgica está na VNL, né, na Liga das Nações, com o feminino, tem jogadores muito bons. Eu gosto muito da Britt Herberts, que é ponta, eu gosto muito do estilo dela. Eles têm uma boa aposta, que é a Grobel, né, a Kaia Grobel, né, e é um time bom, mas é um time intermediário. Eles foram até bem no pré-olímpico, mas é aquele time que não tem fôlego para competir com as potências. Eles estão ali na Europa, onde tem equipes muito fortes, então esbarram ali nos outros, mas é um bom time do bloco intermediário. Mas era uma seleção que parecia que ia sair desse bloco intermediário, entendeu, Sidrone, que eu quero dizer? Parecia, mas nunca sai. Vamos ver onde eles chegam, né? Tem jogadores interessantes, e o masculino também, com o Deru, né? E vamos ver onde é que eles vão, Sanderu, vamos ver onde é que eles vão, né? Mais adiante. Tem essa questão é um campeonato nacional razoável, jogadores ok, vamos ver onde é que eles podem chegar. Vamos então falar das opostas. As 3 primeiras colocadas na pesquisa foram Martínez, Raimova e Tandara. Não dá para colocar as 3 juntas no mesmo time? Já pensou? Já pensou essa pancada? A pancada não é, coitado, ia ser muito pancadão, né? Fábio, vamos para a tela 9, então, para ver o resultado. Acho que aqui deu a lógica, né? Polina Raimova com 60,1%. Se não fosse ela no SESI Vôlei Bauru, não sei o que teria sido daquele time. Eu acho que você tocou no ponto fundamental, Vanessa, porque o SESI sem a Polina talvez não chegasse onde chegou. O Praia, lógico que teve a importância da Martínez, a Tandara também importante no Sesc Rio, mas eu acho que essa votação a favor aí da Polina foi exatamente essa percepção do quanto ela foi importante para o SESI chegar em 4º lugar na classificação. O Sidrone, que já fez entrevista com a Polina, já conversou bastante com a Polina, conversou também com ela, né, Sidrone, durante a Superliga. Ela estava bastante satisfeita de estar jogando aqui no Brasil e em Bauru. Satisfeitíssima, gostando muito, adorou a torcida, gostou do clube, estava bem animada, né? Uma pena aí que a gente enfim, a gente não teve os playoffs, né? Mas ela estava satisfeita aqui, sim, né? Eu confesso que achava o time um tanto estranho, precisava de alguns ajustes, mas o desempenho dela foi excelente, né? Ela mandou muito bem. Existia até um receio que a Polina não terminasse a temporada aqui no Brasil, mas acabou terminando. É por causa da passagem dela pela Itália. Depois ela deu uma entrevista lá, né, que ela falou mal da cidade onde estava e tudo, mas enfim, correu tudo bem aqui. Né? Mas deu tudo certo. Lucas França, a Polina Raimova foi mais regular, mas Tandara e Martínez, se não fossem as lesões, seriam as melhores. A gente tem que lembrar também que Tandara e Martínez sofreram com as lesões durante a temporada. E o James Paraviso, Martínez foi contratada para ser ponta, mas lá no Praia Clube, James, a Fawcett machucou, então ela acabou sendo deslocada para a saída, e Pridaroit e Fegaray fizeram a ponta. Foi um resultado, então, previsível, né, Cacá?
Eu acho que sim. Só lamento a votação da Tandara aí, porque para mim a Tandara é uma das melhores jogadoras do Brasil na atualidade e merecia uma votação mais expressiva. Será que aqui no caso a votação foi não foi tão expressiva da Tandara e foi muito alta da Polina, porque a Polina jogava praticamente sozinha no Bauru e o time do Sesc é mais equilibrado? Sim, acho que foi esse reconhecimento aí pela importância da Polina. Sem ela, não sei se o César conseguiria chegar onde chegou. Cacá, você está sendo humilde. Não chegaria. Não chegaria, porque ficou em quarto, teve a Polina como destaque em todas as partidas. A gente sabe que teve um problema sério ali na montagem para achar o caminho para uma recepção de mais qualidade e ficou muitas vezes pelo meio do caminho. Fez jogos sofríveis, enfrentou os grandes só nessa reta final aí, em algumas vezes em igualdade de condição. Não conseguiu vencer tie-break de nenhum dos principais times do Brasil, então a Polina foi o desafogo mesmo. Verdade, o Santos Júnior está dizendo aqui, Raimova quebrou tudo, exatamente, ela entrou para quebrar. Quebrou e afrontou. Na estatística da Superliga, a Polina marcou 428 pontos. É muita coisa. A Lorene, que ficou em segunda, a Lorene do São Paulo Barueri, marcou 369 pontos. Polina deixou uma boa lembrança que a gente espera, a gente sempre torce para que essas grandes estrangeiras continuem no país. Deixou uma boa lembrança no Bauru, deixou uma boa lembrança para a torcida. O que eu achava bastante legal era que ela postava bastante foto assim, com os torcedores nos stories dela. Para quem acompanhou os stories dela durante a Superliga, viu todo esse carinho aí da Polina com os torcedores. Vamos então para a tela 10, Fábio, as líberos. Líberos que a gente teve, então, Natinha, do Sesc Rio de Janeiro, Leia, do Itambé Minas, e Camila Bright, do Osasco Audax, entre as três mais bem colocadas. É uma briga também que muita gente considera para a seleção brasileira, embora a Leia já tenha dito que já se aposentou, né, da seleção, que já encerrou o ciclo dela na seleção brasileira. Vocês têm apostas, Sidrone e Cacá? Me surpreendeu o resultado. O que me surpreendeu foi a margem, né? Não foi tanto. Eu acho assim, esperava esses nomes, mas assim, a diferença, o pessoal vai ver daqui a pouquinho. Nossa, eu achei uma diferença aí considerável. Eu esperava uma coisa mais apertada, uma votação mais apertada. Como a gente comentou aqui, durante essa pesquisa, a gente colocou os nomes das 5 jogadoras, as 5 líberos, né, que compõem as 5 primeiras equipes posicionadas aí na tabela da Superliga, mas teve muita gente que citou a Nayemi. Nayemi, que tem um fã-clube forte, aí foi bastante reconhecida nessa pesquisa das melhores líberos. Vamos para... Como joga ela, hein? Joga muito. Joga. A gente brinca aqui, Sidrone, a gente já fez algumas lives falando da Nayemi, que Cacá e eu somos do fã-clube da Nayemi, né, Cacá? Sim, a Nayemi fez uma temporada espetacular. Opa, então você é o primeiro secretário, pronto. E o Zé Roberto também é fã dela, então o fã-clube da mulher, ela tem muita gente aí. Se a gente for ver entre os torcedores, mesmo aqueles que votaram aí na Bright, na Natinha, na Leia, eu tenho certeza que eles gostam muito da Nayemi também. Olha lá, muita gente perguntando, cadê a Nayemi? Jucinei acabou de perguntar. Foi por isso, gente, a gente precisou fazer um corte nessa pesquisa, senão ia ficar inviável conseguir mensurar a melhor líbero, a melhor levantadora, a melhor oposta da Superliga. Mas Nayemi foi muito, muito lembrada. Tem um fã-clube enorme. Quem quiser fazer parte do fã-clube, fala com a gente. Já tem Sidrone, já tem Cacá e já tem eu. Vamos, então, para o resultado? Fábio, a próxima tela, por favor. Já está lá no ar. Vamos... Vocês falaram sobre a diferença, né, que deu entre Camila Bright e Leia. Camila Bright venceu essa pesquisa com 59,7%. Para nossa audiência, foi a melhor líbero da Superliga Feminina. E a Leia ficou com 27,2% e a Natinha 9,7%. Eu queria fazer uma observação aí, Vanessa. É lógico que a Camila é uma jogadora que está acima de um rendimento um pouquinho abaixo do que ela poderia na Superliga, que é a avaliação que eu faço,
mas se a gente pegar as 3 jogadoras, as 3 líberos, Osasco sofreu muito também com o passe, né? Se a gente for ver, a Camila, nessa linha de passe do Osasco, não conseguiu resolver tanto problema. A Leia resolveu o problema do Minas, e a Natinha resolveu o problema do Sesc Rio. Então, por isso, a minha surpresa na vitória da Camila. Eu acho que essa vitória é uma avaliação que os torcedores fazem do que a Bright pode render, e nesse ponto é inquestionável, mas não do que ela fez na Superliga. Eu acho que Leia e Natinha, o que elas fizeram na Superliga, talvez elas ficassem um pouquinho à frente da Bright. Cacá, eu vou até trazer aqui os resultados, né, da estatística da CBV em relação ao desempenho das líberos na recepção. A Camila Bright ficou na primeira posição com 71%, na segunda posição a gente teve na IM, 69%, a Natinha em terceiro com 68% e a Leia em quarto com 66%, junto com a Aninha, a líbero do Curitiba, que se machucou ao longo da competição. A gente teve aí uma briga bem parelha também na estatística de recepção entre essas líberos. Eu questiono um pouco a estatística oficial, porque eu até faço uma análise separada dessa estatística oficial, tanto do levantamento quanto da recepção. Então, eu vejo nessa análise, fora dos números, Vanessa, a importância da Natinha e da Leia para o rendimento das suas equipes, porque eles consideram uma referência para a qualidade da recepção se a levantadora recebe em toque ou não, né? E não em relação à condição de dar velocidade ao sistema ofensivo. E aí é uma diferença muito grande. E lembrando que a Natinha teve um desafio enorme, né? A primeira temporada dela no Rio de Janeiro, substituindo a Gabi, que foi a líbero da temporada passada, e a Gabi não teve uma boa passagem, então existia também essa pressão da Natinha ser a líbero do Sesc Rio de Janeiro. E como você bem lembrou, né, Cacá, a Camila Bright também teve dificuldade com essa linha de passe do Osasco. As ponteiras, com exceção da Jaqueline, elas se revezaram muito ali durante a competição. Tanto que a gente vai ter agora a eleição das ponteiras, e nós nem conseguimos colocar a segunda ponteira do Osasco na lista para as pessoas escolherem, porque a gente teve, durante a competição, Ellen Braga, a Gabi Elitz, a Vanessa, ninguém se firmou naquela posição. Vamos então... A gente falando em líbero, antes da gente mover aí, um dia eu vou pedir para o Cacá fazer a lista dele aí das top líberos, uma posição muito recente, né? Foi experimentada ali em meados dos anos 90 e 96, na fase final do Grand Prix, foi introduzida em 98, mas assim, eu fico curioso para a gente ver uma lista de quem são as líberos favoritas dele de todos os tempos. A gente pode fazer isso outro dia. Todo mundo adora as listas, né, Cacá? E graças a Deus o Cacá gosta de fazer essas listas. Não é? Eu gosto de fazer porque eu gosto de levar porrada também, né? Porque vem ataque de tudo que era, esquecendo fulano, esquecendo aquele, como é que pode? Essa tá no lugar da outra, mas é divertido. Ai, a gente adora ouvir, Cacá, seus comentários a respeito. Deixa eu ler aqui uns comentários da galera. O Lucas Soares. A Leia jogou muito e outra coisa, ela funciona muito bem com a Macris. Concorda, Cacá, nessa parceria entre Macris e Leia? Sim, sim. É importante, né? Porque passa um pouco despercebido. Mas a linha de recepção, que é a organização das passadoras no momento do saque do adversário, ela faz toda a diferença na escolha da levantadora, na escolha posterior da levantadora em relação ao sistema de ataque. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Osasco, né? A Jaqueline fica muito exposta. Quando a Jaqueline fica muito exposta, algumas bolas ela não consegue se apresentar para atacar. E isso limita a possibilidade da levantadora de escolher qual a melhor opção. Pegando o caso do Rio de Janeiro, Amanda e Natinha. Às vezes a Amanda fica muito exposta e também some das opções ofensivas. Então é muito delicado. Por isso a importância da líbero, do líbero, na organização do sistema de recepção. Certo, Cacá. Vamos então para a próxima tela, Fábio, a tela número 12, agora centrais.
A gente teve, então, entre as centrais mais votadas, as 3 mais votadas pelo público, Thaísa e També Minas, Carol Gatazzi, També Minas, e Carol Dentil Praia Clube. E, Cacá, você lembra quando a gente começou a fazer as análises para a Superliga, que eu falei que minha dupla de central era a Thaísa com Carol Gatazzi? Eu lembro disso. Acho que era a dupla do público também, da nossa audiência, as duas aqui presentes nessa lista das 3 finalistas. E até eu faço uma consideração, que eu até assisti, né, os programas que eu fiz a análise do início da temporada, e eu colocava em dúvida a condição de Gataz e Thaísa chegar nas melhores condições, porque as duas vinham de contusões, de cirurgias, que eram sérias, né? E aí eu dou os parabéns para as duas atletas e para a comissão técnica do Minas, que fizeram com que elas chegassem, nesse momento da temporada, em condições espetaculares. Então, foi para mim uma grata surpresa, e quando eu fiz a análise, não é que eu estava torcendo contra, não, como muita gente achou, era uma análise fria em relação ao momento que as duas se apresentavam para a temporada. E, felizmente, para a alegria de quem gosta do voleibol, as duas chegaram por cima. A gente vai até trazer aqui no próximo programa uma comparação do que a gente falou antes do início da Superliga e o que aconteceu no final da Superliga. Essa pauta foi uma sugestão de uma internauta no Instagram, uma sugestão muito legal. E semana que vem, então, Cacá, você topa esse desafio, a gente comparar o que foi falado antes e analisar depois o que aconteceu na Superliga Feminina? Lógico, e vou ter que me desculpar de algumas previsões. Mas essa é a graça, né? Se fosse uma certeza, se a previsão se concretizasse, não teria a mesma graça, né, Cacá? Sim. Eu lembrava de uma história engraçada. Eu já tive um colega que ele tinha mania de fazer as previsões, mas não mostrava, ele guardava. Depois que saía, ele aparecia assim com uma marca de quase 100%. A gente tirava onda com ele, dizia que ele era o profeta do fato consumado, né? É muito fácil, né? A surpresa sempre é mais interessante. Se a gente colocar aqui a porcentagem das 3 finalistas, eu tô aqui com a porcentagem das outras, né, centrais. Me chamou a atenção que Bia e Mara não receberam 1% da nossa audiência. E a Denise que chegou depois, né? Chegou já na reta final da fase classificatória, também recebeu por volta de 1%. Mas vamos, então, à porcentagem aqui da nossa audiência. A nossa audiência escolheu Thaísa com 93,8%, quase unanimidade. Uau! Uau, foi a jogadora que teve a maior porcentagem entre todas as escolhidas aqui pela nossa audiência, entre todas as posições. E Carol do Praia Clube, 47%. As duas centrais da Superliga, Carol e Thaísa. É um prêmio aí a Carol do Praia Clube, né? Que fez uma Superliga espetacular mesmo. A Carol Gataz também, mas a Thaísa impressionante, quase uma unanimidade, né? 93% é uma porcentagem altíssima. E considerando que a gente tinha outras centrais de seleção brasileira na disputa. Perfeito. E sem esquecer, como alguns estão lembrando aqui, o desempenho da Jussiele no Rio de Janeiro, né? Foi também uma jogadora que merecia aí estar entre essas finalistas, com certeza. A Jussiele foi a 4ª central mais votada, com 8%. O Alberto Shimazaki, ele comentou aqui, se as duas centrais do Minas estiveram entre as mais votadas, é porque foram muito bem utilizadas pela levantadora Macris, sinal também de que o passe funcionou, mérito para a linha de passe. Exato, a Macris utiliza muito bem as centrais dela, ela coloca as centrais para jogar, distribui muito bem o jogo, né? Tanto a Carol Gataz e a Thaísa jogaram muito ali no ataque, né? Se destacaram bastante. A Thaísa um paredão ali no bloqueio, enfim, né? Méritos aí também para a Macris, né? Joga muita bola. Ô Cidrônio, só para complementar o teu comentário, a última partida do Minas contra o Sesc Rio, o Sesc Rio conseguiu vencer o time mineiro exatamente porque marcou as duas centrais de uma forma absurda.
A gente até lembrou, num dos programas anteriores, a Thaísa chegou a ter bloqueio triplo contra ela no meio, né? Então, isso reforça a importância da Gataz e da Thaísa para o rendimento que o Minas teve no campeonato. Duas veteranas jogando aí em altíssimo nível, né? Parabéns aí para elas. É uma pena que a Olimpíada não vá acontecer, porque elas estariam em ponto de bala. Agora, em relação à Superliga passada, a gente teve Carol Gataz e Carol, né, eleitas as melhores centrais, e de acordo com a nossa audiência, mais uma grande temporada das duas. Sem dúvida. Vocês acharam muito discrepante essa diferença, essa porcentagem de Thaísa, de Carol Gataz e Carol? Tem gente aqui perguntando no nosso chat por que deu mais de 100% essa votação. Nesse caso, gente, as pessoas podiam escolher duas centrais, por isso que não bateu 100% na soma. Vocês acharam muito discrepante? Thaísa com 39%, Carol Gataz com 41% e Carol com 47%? Thaísa com 90%. 93,8% a Thaísa, né? Isso, 93,8%. Carol com 47%, Carol Gataz 41,9%. E 41,9%. A Thaísa foi o destaque dessa Superliga, né? Se tivesse que escolher, claro, o campeonato aí não tivemos os playoffs, mas a julgar pela fase classificatória, ela foi... Tivemos grandes jogadoras nessa edição, né? Falamos aí da Paulina Raimova como aposta, outras centrais destacaram, como a Carol Gataz, a Jussiele durante um certo tempo, a equipe do Sesc teve ali alguns problemas em determinados momentos da Superliga, mas se eu tivesse que apontar assim, o grande destaque foi sem dúvida a Thaísa. Não sei se você, Vanessa e o Kaká concordam, mas ela jogou demais nessa edição. Cidrone, acho que não só o Kaká e eu, como acho que o Brasil inteiro, né? Demais, jogou muito. Né? Thaísa foi o nome da Superliga e é muito bacana a gente falar isso porque há 3 temporadas, ela mesma duvidou, né, da capacidade dela, se ela voltaria a jogar em alto nível por conta das lesões sofridas. Você até conversou com ela, né, Cidrone, semana passada, fez uma entrevista com a Thaísa, uma entrevista que vai sair no nosso site, no saqueviagem.com.br nesta semana. Isso aí, tem entrevista com a Thaísa, pessoal, essa semana. O que ela falou aí? Dá para adiantar alguma coisa? Vamos aguardar, vamos segurar. Surpresa. Mas a Thaísa fala mesmo, tá? Então, podem ficar aí bem ansiosos, porque ela expõe as opiniões dela sem medo, sem filtro. A da Thaísa é que ela é o tipo de fonte, de personagem que todo jornalista curte, né, entrevistar, porque ela fala, ela não fica em cima do muro, ela não dá resposta óbvia de assessoria de imprensa, ela fala realmente o que ela pensa. Verdade. Vanessa, só me dá licença de fazer uma outra leitura também dessa eleição das centrais. Mostra que o Brasil está muito bem servido de centrais, tanto que nós não temos estrangeiras nessa posição na Superliga. As equipes brasileiras foram buscar estrangeiras em outras posições, mas não em centrais. Em centrais, talvez nós tenhamos algumas das melhores do mundo nessa posição. E até um internauta aqui elogiou a Valquíria, do SESI Bauru, que também fez uma ótima temporada. A gente não tem o que reclamar. Dessa posição, nós estamos muito bem servidos. Agora, Cacau, o que a gente sempre atenta é que a gente não existe uma renovação tão grande na posição, né? Thaísa e Carol Gataz com mais de 30 anos. Carol também não é tão novinha assim, talvez tenha só mais um ciclo aí pela frente. E é uma preocupação, não surgem centrais do nível de Thaísa, de Carol Gataz. Mas eu não estou muito preocupado com isso não, Vanessa. Sabe por quê? Porque a diferença das centrais que estão aparecendo é pequena. A minha preocupação é na ponta. Na ponta, sim, nós temos veteranas que não saem porque não aparece ninguém para substituí-las. As centrais já teriam nomes, assim, se elas abandonassem, se elas saíssem das equipes, para substituí-las quase à altura. Agora, as ponteiras, a
A gente vai passar por um problema aí grave nos próximos tempos. E só fazendo uma observação aqui, que eu vi que alguém puxou minha orelha aqui nos comentários, eu não falei que a Olimpíada está cancelada, não. Foi uma maneira aí de expressar a minha opinião, que eu acho que não vai ter jeito, né? Cacá, hoje você está acompanhando, né, os comentários. Quando a gente está na live normal, eu que fico ali nos comentários, hoje você está acompanhando. Daniel Cunha. Daniel Cunha, não estou preocupado com as centrais. Ele também não está preocupado. O Eric Monteiro, Sidrônio, qual é seu Instagram, Sidrônio? O Eric Monteiro quer saber. Eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, eu não curto muito rede social, não, gente. Eu só o Instagram que eu vejo é o do Saque Viagem. Aí eu entro ali na conta, às vezes, quem cuida, a maior parte das vezes é a Vanessa. Se vocês virem algo que vocês não gostam, foi a Vanessa. Se virem algo que gostam, foi ele. Brincadeira, Vanessa. Muito amigo, hein, Sidrônio? Eu tô brincando, não, Vanessa. Vocês virem um conteúdo super rico, histórico, trazendo uma curiosidade do passado, foi o Sidrônio que escreveu. Porque eu botei um vídeo do Gord Perry, o canadense Gord Perry, dando 5 toques no Matt Anderson. A Vanessa, Cacá, ficou chateada. Não faz isso com o meu muso. Eu digo, ó, tem um cena que é tão humilhante, ele toma um toco e sai engateando depois. Assim. Falei para o Sidrônio que ia derrubar aquela postagem. Não pode nada, deixa ela aí, uai. Eu gosto dos dois, os dois são gente finíssima. Gente, então vamos para a próxima tela, Fábio, 14. As ponteiras. Tivemos aí uma unanimidade entre as ponteiras, hein? Então, as 3 finalistas, Rabazieva, Itambé, Minas, Amanda, Sesc Rio de Janeiro e Jaqueline, Osasco Audax. Curioso que a Rabazieva chegou agora e já ficou aí entre as 3 melhores, de acordo com nossa audiência, entre as 3 melhores ponteiras da Superliga. Galera do Minas gostou dela, né, Cacá? Foi uma jogadora que chegou para botar o Minas na briga pelo título, né? A Deja não estava jogando o esperado, e ali eles perceberam que se não trocassem, não trouxessem alguém, o problema poderia ser mais sério. E aí a Rabazieva chegou se impondo, né, e pegou rapidamente o lugar dela no time titular. Antes de a gente falar aqui a porcentagem de cada uma, quem foram as 2 escolhidas, deixa eu falar que quem não entrou aí na lista das 3 finalistas, mas teve uma boa, foi bem lembrada pelo público, Fegaray com 23%, a Costa com 28%, olha a Costa, que no início da Superliga também foi colocada em dúvida aí pela torcida minas tenista, e Pri Daroit com 18%, elas foram as 3 ponteiras mais lembradas depois das finalistas. Fábio, vamos para a tela, então, do resultado, a tela 15. Para o público, para a nossa audiência, Amanda e Jaqueline foram as ponteiras da Superliga. E olha a Jaqueline com 55,9%. Para a nossa audiência, a melhor ponteira da Superliga, Amanda com 31%, e a Rabazieva muito perto aí da Amanda com 30,8%. Uma dupla de ponteiras com características parecidas. 2 ponteiras passadoras, né? Tá claro aí a importância da recepção nas equipes brasileiras hoje em dia. Temos uma veterana, que é a Jaqueline, que fez uma ótima Superliga, e a Amanda, que assumiu a titularidade no Rio depois de uma ótima passagem pelo Praia, pela seleção. Não era uma jogadora, uma ponteira que atacava bem, se resumia a receber, e deu o salto de qualidade exatamente quando conseguiu conciliar os 2 fundamentos indispensáveis para uma ponteira de qualidade em nível internacional. Agora, eu duvido muito que essas 2 joguem lado a lado numa seleção brasileira, por exemplo, Vanessa. A gente precisa de uma ponteira mais alta, uma ponteira que ponha mais bolas no chão. Aqui a nossa audiência optou por 2 ponteiras mais de composição, né, com um melhor passe. Agora, Cacá, você falou sobre a importância da ponteira com passe. Vamos falar sobre as ponteiras do SESI Bauru. SESI Bauru que teve muita dificuldade com o passe, né, durante a Superliga. Olha que curioso. A Gabi Cândido, que estava na nossa lista aí nessa pesquisa, teve 1,2%, e a Tiffany com 2,5%.
Foi uma rejeição ali em relação às ponteiras do SESI Vôlei Bauru, porque ninguém deu conta de colocar esse passe nas mãos da Dani Lins. Sim, foi a dificuldade principal do SESI Bauru, não conseguir montar uma linha de passe. O Anderson tentou de tudo, a Sarah Wilhite foi titular por boa parte do tempo, eu acho que devia ser a titular. A Tiffany foi para o banco, voltou, a Gabi Cândido também não conseguiu se firmar. Eu acho que essa inconstância aí foi responsável por essa baixa votação. Eu também não... Desculpe, eu também não entendi por que a Sarah Wilhite não era titular, né? Ela foi bem, na minha opinião, e o time era muito inconstante, aquele time do SESI Bauru, né? Fica complicado avaliar ali não havia uma definição da equipe. Eu estou vendo que tem gente aí nos comentários falando, essa é aquela ponteira. O Kaká comentou aí sobre a seleção, mas a gente lembrando, né, que as titulares do Zé Roberto, ele já deixou isso claro, na ponta são Gabi e Natália, né? Ele fala do tripé, aí a terceira ponta seria a Tandara oposta, né? Ou seja, esse tripé seria formado pelo oposto Tandara e as pontas Gabi e Natália, só que Gabi e Natália não estão aqui na Superliga, a gente está falando da Superliga, né, gente? Mas, enfim, é isso aí. Outra me chamou a atenção aqui o comentário do Rony Vasconcelos. Ele está perguntando sobre com o não cancelamento da Olimpíada, como é que fica a convocação? Bom, primeiro, o COI vai definir em 4 semanas qual é a situação. Muito provavelmente deve anunciar um adiamento, é o que está se especulando. Tá? Agora, sobre convocação. No masculino, a Superliga ainda não terminou, está suspensa. No feminino, como ela foi encerrada recentemente, ainda não definiram a data para convocação, até porque nem há condições de treinamento. Kaká e Vanessa, vamos lá. Tá certo, Sidrônio. Deixa eu citar aqui as jogadoras que a nossa audiência também colocou ali na pesquisa. Colocaram Lorene como ponteira, a Mayra do Bauru Martínez, a Thaisinha do Fluminense, a Tainara do Barueri e a Sarah Wilhite do SESI Bauru também foram citadas na pesquisa. A gente fala tanto sobre renovação, e entre as ponteiras também, Jaqueline, com seus 30 e poucos anos, segue dominando aí a preferência popular. E sobre convocação, que você puxou esse 36. assunto, falou... Sidrônia, você acabou de comentar que o Zé Roberto fala muito sobre Natália e Gabi, né, serem as ponteiras titulares. Uhum. E há essa dúvida sobre ele levar uma jogadora, uma ponteira com mais de composição, com um passe mais estável. E existe essa dúvida entre Amanda e Jaqueline. Pela nossa audiência, a preferência é pela Jaqueline. Vamos ver o que o Zé decide, né? Eu estou vendo aqui nos comentários muita gente falando que a Jaqueline tem mais fãs. A gente buscou fazer uma pesquisa que a jogadora mais popular, que tivesse mais fãs, não ganhasse por conta disso. Até por isso, era uma pesquisa que só dava para dar um voto por e-mail. Vamos ver qual que você acha que vocês acham que seria a opção do Zé, se ele tivesse que escolher entre as duas, Kaká e Vanessa. Vou jogar essa batata quente na mão de vocês. Entre as duas, quais, Sidrônia? Entre a Amanda e a Jaqueline, se ele tivesse que escolher. É que as duas têm as características, elas têm um voleibol muito parecido, né? Eu levaria a Jaqueline. Então, você fez uma observação importante. A Natália e a Gabi estão fora de qualquer possibilidade de ficar fora da seleção, né? Então, eu colocaria a Fegaray aí entre essas três, e eu acho que a Amanda sai um pouco na frente pelas oportunidades que ela recebeu do Zé nas últimas convocações. Uhum. A gente sabe, né, o Kaká pode falar disso melhor que a gente, né, Vanessa? O quanto a presença ao longo do ciclo, aquele grupo que você forma, a forma como você ajusta o time em torno de certos jogadores, o quanto isso influencia, né? Tem isso aí, esse peso, né? Porque ele a jogadora vai adquirindo confiança junto ao técnico, né? E isso pesa demais. O Kaká, mas aqui no caso desse ciclo, a Jaqueline já tinha até se despedido da seleção, né? Mas vendo Sheila voltar, vendo Thaísa voltar, talvez ela tenha mudado de posição e também ela voltou às quadras, né? Ela não sabia como voltaria às quadras depois de ter ficado parada
e depois que ela voltou a jogar bem, ela já começou a olhar para a seleção de uma forma diferente. A Amanda participou mais do ciclo, né? Até porque o Zé Roberto precisava dar essa rodagem para outras jogadoras, ele já conhece o trabalho da Jaqueline. Você acha que isso pesaria, a Amanda ter participado mais desse ciclo do que Jaqueline? Pesaria na decisão do Zé Roberto? Eu acho que pesa na consideração, mas ter uma Jaqueline em forma, como ela mostrou que pode estar nessa Superliga, é uma posição delicada, né? Nós temos Gabi, que está melhorando na recepção ano a ano, mas temos a Natália, que sofre muito ainda nesse fundamento. Então, talvez o Zé Roberto pense nas opções de banco em função da recepção mais do que do ataque. E aí a Jaqueline poderia ter chance, assim como a Fegaray. Quem você levaria, Cacá? E você, Sidrônio? Eu já dei minha opinião, eu falei que eu levaria a Jaqueline. Você levaria a Jaqueline? Eu levaria a Fegaray, Amanda, Natália e Gabi. Não, eu digo entre Amanda e Jaqueline. Eu levo a Amanda. Olha, Natália e Gabi são titulares, a gente já disse isso aqui, né? É até óbvio. Agora, para definir entre Jaqueline e Amanda, meu Deus do céu. É difícil, hein? É difícil. Não, é o seguinte, até alguém comentou aqui, quando o Cacá falou, Amanda, e alguém escreveu aqui no comentário, mas Cacá, Amanda, a Jaqueline tem mais rodagem, não, e tudo mais. A pessoa tem que observar também como o técnico convocou ao longo do ciclo, né, Vanessa e Cacá? Então tem isso. Quem que ele chamou ao longo desse ciclo? Né? Exato. Agora, o que eu escolheria, pelo que a Jaqueline está jogando agora, eu chamaria. Agora, eu não acho que o Zé, não sei, eu não acho que ele vai levar lá, não. Isso e é aqui... mesmo, tá? A gente não sabe nem se vai ter Olimpíada. Não fala assim, gente, que o pessoal interpreta como cancelamento. A gente não sabe se vai acontecer agora, para daqui a pouco vir alguém. Foi cancelado? Não foi cancelado, gente. Imagina, a gente não sabe como essas jogadoras vão estar daqui a um ano, se a Olimpíada for adiada, né? Pode mudar completamente o grupo. Alguém comentou aí no chat que os técnicos... tem aquelas que vão se despedir, que estão no limite. O Cacá lembrou aí do caso da Sheila, né? Que voltou para disputar a Olimpíada. O Marquinhos Kivieck, na entrevista que ele deu para a gente aí, que a gente conversou com vários técnicos, ele falou disso, né? Desse aspecto, né? No caso dele, ele tem a Betânia, que está aí para se despedir da seleção dominicana, a Betânia de la Cruz, uma jogadoraça, né? E que está no limite dela. Ela está trabalhando para disputar Tóquio. Aí, se não rolar agora, se for adiado para o ano que vem, como fica a situação dela? Né? E assim vai em vários lugares. E muita gente também lembrando aqui, ao vivo, Sidrônio, da Drusila, né? Nós não podemos descartar a Drusila, uma jogadora muito forte, muito potente de ataque. É uma composição difícil, realmente. Algumas com fundamentos melhores que as outras, não é fácil escolher, não. E mesmo a Rosa Maria, né, que pode atuar nessa posição, apesar do Zé não gostar muito dela na função de ponteira, mas que pode ser usada também. Vamos ver como fica. O Zé tem convocado todas essas, né? Eu estava olhando esses dias alguns jogos desse ciclo, né, de 2017 para cá, e muita gente passou por ali e tal, e enfim, fica essa curiosidade, mas para quem perguntou sobre convocação, não, ainda não há, devido a esse cancelamento aí da Superliga, ainda não há definição quando vai sair, até porque nem dá para levar jogadoras para Saquarema, né? Muita gente passou e quase ninguém se firmou, né, nessa posição de ponta. Por isso que a gente ainda discute até hoje quais jogadoras deveriam ir a Tóquio. Mas olha, o fato da gente ter titulares já é um alento, né? Porque nós temos duas titulares. Que bom que a gente tem a definição de que é titular. Vamos para a próxima tela, Fábio, a tela 16 dos técnicos. Temos, então, entre os finalistas, Paulo Coco, do Dentil Praia Clube, Nicola Negro, do Itambé Minas, e Bernardinho Sesc Rio de Janeiro. Cacá, você lembra que a torcida Minas Tenista falava do Nicola Negro antes da Superliga começar? Sim, até a gente colocava em dúvida, né? Substituir o Lavarini não ia ser nada fácil, mas ele fez um grande trabalho. Eu lembro que a gente recebeu vários comentários aqui, obviamente eu não li nenhum, falando que o Minas não tinha técnico. Lembro bem desses comentários da torcida do Minas. E olha só quem ganhou essa eleição. Ele deu uma volta por cima. No começo ele foi muito criticado, né, gente? Porque era difícil também substituir o Lavarini, né? Qualquer técnico que entrasse ali ainda era um técnico que a torcida brasileira não conhecia bem. Seria complicado.
Nicola Negro foi eleito pela nossa audiência o melhor técnico da Superliga com 44,7%. Em segundo lugar, Bernardinho com 33,4%. E Paulo Coco com 14,3% em terceiro lugar. Ganhar do Bernardinho não é fácil, hein? Não é? E não é só do Bernardinho, a gente não colocou o José Roberto Guimarães por conta desse corte que nós fizemos, mas o José Roberto Guimarães foi bastante citado aqui na pesquisa. E outro técnico que foi muito citado, o Duda, do Curitiba. O Curitiba, que ficou na 8ª posição pelo segundo ano seguido, esteve nos playoffs da Superliga. Bacana, né? Para o reconhecimento do trabalho do Duda. O Duda e o Zé Roberto foram citados aqui pela nossa audiência, Kaká. 43%, 44% para o Nicola. Uma escolha justa aí da nossa audiência? Eu acho que sim, acho que sim. Foi um técnico que chegou sob suspeita e conseguiu fazer o time do Minas ganhar rodagem, ganhar equilíbrio e o estilo diferente, né, Vanessa? O Nicola é um amigão. As jogadoras saem, entram em quadra, ele abraça, ele tá junto, ele dá dura, ele puxa pelo braço. Eu acho que as jogadoras acabaram entrando nesse espírito do Nicola. É lógico que é só um adendo, né? A capacidade dele está muito acima só de um jeito de ser. Acho que terminamos, né? A nossa lista aqui dos melhores da Superliga. Fábio, a tela 18, por favor. Na tela 18, então, tem a seleção que a nossa audiência escolheu. A melhor líbero, Camila Bright. As melhores centrais, Thaís e Carol. Melhor técnico, Nicola Negro. Melhores ponteiras, Jaque e Amanda. E a oposta, Polina Raimova. Você levantou essa questão sobre as estrangeiras, Kaká. E aqui na nossa seleção da Superliga, uma Superliga que contou com grandes estrangeiras, tivemos apenas uma escolhida pela nossa audiência. Eu acho que o torcedor brasileiro gosta das brasileiras mesmo, né? A Polina estava acima um pouquinho. Polina sobrou. Olha, eu queria chamar a atenção, eu sei que vocês gostam dela também, da Martinez, do Praia, né? A dominicana. Sim. Como joga a bola, ela é versátil, joga na ponta, joga na saída, se for preciso. A mulher tem 2 metros de altura e defende, tá? Sabe defender, o que é raríssimo. Você não vê uma jogadora do tamanho dela defendendo. Observe essa mulher na seleção. Poxa, e queria mencioná-la aqui porque ela chama atenção. Foi uma bela aquisição para a Superliga, hein? Ô, Sidrone, o Kaká vinha falando aqui no início quando a Martinez chegou, né, no início da Superliga, sobre o medo dele de a Martinez treinar num voleibol mais rápido. Você lembra disso, Kaká? E ela ficar ainda mais forte. Ser uma jogadora no voleibol mais rápido. E ela ganhou um pouco. É que não dá para você falar que a Martins vai jogar mais rápido como uma outra ponteira, como a Amanda, por exemplo. Mas o jogo dela passou a ser mais acelerado no decorrer da temporada. E eu concordo com o Sidrônio. A Martins tem um lugar nesse time aí. Se a gente considerar a característica igual de Amanda e de Jaqueline, só para fechar o time ideal, eu deixaria uma em quadra e colocaria a Martínez na outra ponta. Sem dúvida. Como joga. E olha, a Vanessa falou sobre seleções que chegam num determinado ponto e não avançam. Eu torço pelo trabalho do Marcos Kivieck, né, que é um querido, né, um brasileiro que está lá na República Dominicana há anos. E seria legal ver eles darem, né, um passo a mais e conseguirem ali disputar medalhas. Eles fizeram um Mundial 2014 muito bom, tiveram uma chave fácil na segunda fase, é verdade, o que ajudou a avançar para a terceira, né? Terminaram ali em 5º lugar, mas seria bom ver a equipe, sabe, dominicana. Eles fazem alguns jogos, é um time inconstante, né, Kaká e Vanessa, mas é um time uma seleção que quando joga bem, quando entra numa rotação muito alta, eles incomodam todo mundo, né? Sabem jogar contra determinadas equipes, incomodam bastante. É uma equipe que incomoda muito, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, né? Eles sabem enfrentar essas equipes e que com alguns ajustes aqui e ali e a evolução, por exemplo, das centrais, né? Eu acho também levantadora, né? Eles precisam de uma levantadora mais consistente, né? A Marte eu vejo ela muito limitada. Mas, enfim, se conseguissem fazer alguns ajustes, seria uma bela seleção. Fisicamente, elas são muito fortes, muito boas. Né?
E outra dificuldade que o Marquinhos sente é que ele precisa ter as jogadoras dele espalhadas pelo mundo, né, Sidrone? Porque não tem um campeonato forte na República Dominicana e ele só recebe essas jogadoras depois da temporada de clubes, e vinda uma de cada canto. Imagina a diferença física, por exemplo, né, Cacá? Você pode falar melhor sobre isso, né? Que é os diferentes níveis que você tem em ligas, né? Por exemplo, o Zé Roberto, na temporada passada, ele trouxe a Elina Rodrigues para cá, que é uma jogadora que tem algumas deficiências técnicas, mas que é muito forte fisicamente, está em evolução, ele viu o potencial dela, né? E Argentina. Isso, a Argentina, a Elina Rodrigues, e ele comentava que quando ela chegou fisicamente, ela estava muito mal. Pô, ela veio da Liga Argentina, que é amadora, né? Então, algumas dessas jogadoras dominicanas jogam em ligas secundárias da Europa que tem um nível... Só para lembrar, por exemplo, antes da crise financeira que acabou ali, abalou completamente a economia grega, a Grécia tinha um campeonato masculino muito forte, nós tínhamos jogadores como o Dante, jogou lá, o American Law Ball, ou seja, era uma das ligas fortes do mundo, né? O Kaká certamente lembra disso. Mas o Bernardinho chamava a atenção dos jogadores dele na época, dizia que fisicamente os clubes gregos preparavam muito mal os jogadores que estavam ali. Apesar de ter times fortes, a preparação física não era boa. Então isso acontece ainda hoje em algumas ligas. Imagina as diferenças físicas dessas jogadoras quando o Marcos Kvyek pega elas de volta, né? Quer dizer, tem esse aspecto aí que pesa muito, né? Um dos trunfos da seleção de Pequim, em 2008, a seleção feminina, era o fato dela fisicamente ter chegado ao ápice, né? O trabalho do Zé Elias ali foi fenomenal, e da equipe dele, né? O time estava voando, né? Gente, vocês têm noção que já é 12h12 e a gente está aqui ainda falando de vôlei? Então, eu acho que a gente vai precisar deixar algumas coisas para a semana que vem, hein, Vanessa? Ainda estamos aqui falando de vôlei. Deixa eu ler um comentário aqui que eu achei curioso, do Nelson V. Ele está se referindo aqui à seleção da Superliga, né? As pontas só para o passe mesmo. Polina e Thaísa que lutem para virar bola. E o Diogo Alexandre, ele perguntou por que a gente não colocou a Martínez na ponta. Diogo, a gente colocou a Martínez entre as opostas, porque ela jogou mais tempo na saída em razão da lesão da Fawcett. Por isso que ela acabou não entrando entre as ponteiras. Mas nós, honorariamente, colocamos ela na ponta, não é, Cacá? Sim, já. No nosso time está lá. Tanto que ela mereceu aqui 5 minutos de elogios de vocês, né? De rasgação de seda aqui da Martínez. Merece demais. É sempre muito bacana ver essas grandes estrangeiras aqui no voleibol brasileiro.